A reprogramação da mente é um processo poderoso que permite às pessoas mudar suas perspectivas, pensamentos e emoções, substituindo padrões negativos por energias positivas e transformadoras, o que pode levar a uma vida mais feliz e realizada, livre das correntes da negatividade e do medo, permitindo que as pessoas sejam mais autênticas e vibrantes. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Quando nos permitimos ser moldados por pensamentos positivos e inspiradores, começamos a ver o mundo sob uma nova luz, onde cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento, e cada obstáculo, uma chance de aprender e evoluir, alimentando nossa alma com a nutrição espiritual necessária para uma jornada mais iluminada e cheia de propósito. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A mente humana é capaz de realizar feitos incríveis quando está alinhada com a energia divina, que flui através de cada célula de nosso ser, guiando-nos em direção à sabedoria, ao amor e à compaixão, tornando-nos instrumentos de paz e luz no mundo, capazes de fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Ao nos conectar com a natureza e com a beleza do mundo ao nosso redor, podemos nos sentir mais centrados e em paz, permitindo que a serenidade e a calma sejam nossos guias diários, ajudando-nos a manter a clareza mental e a fazer escolhas mais sábias, alinhadas com nossos verdadeiros propósitos e desejos. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo.
O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A prática da gratidão é uma ferramenta poderosa para reprogramar a mente, focando em bênçãos e presentes da vida, em vez de se concentrar em carências e negatividades, permitindo que a luz da apreciação e do amor ilumine cada aspecto de nossa existência. E você já experimentou isso? Deixe um comentário abaixo contando sua experiência. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Quando nos permitimos sonhar grande e acreditar em nossas capacidades, podemos superar obstáculos que antes pareciam insuperáveis, alcançando metas que nos fazem crescer e nos realizam, mostrando-nos que, com determinação e fé, podemos conquistar qualquer coisa que nosso coração deseje, tornando-nos verdadeiros arquitetos de nossas próprias vidas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. A reprogramação da mente também envolve a prática do perdão, libertando-nos de cargas pesadas e dolorosas que nos impedem de avançar, permitindo que a compaixão e o amor sejam os pilares sobre os quais construímos nossas relações e nossa autoestima, promovendo um ambiente de paz e harmonia em todos os aspectos de nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A meditação é uma ferramenta valiosa para calar a mente e ouvir a voz do coração, conectando-nos com a sabedoria interior que nos guia em direção à realização pessoal e à iluminação espiritual, permitindo que nos tornemos mais centrados, equilibrados e conscientes de nossas ações e escolhas.
A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Ao cultivarmos a humildade e a simplicidade, podemos nos conectar mais profundamente com a essência da vida, reconhecendo que cada ser humano tem algo valioso a oferecer, e que juntos podemos criar um mundo mais justo, harmonioso e cheio de amor, onde cada pessoa pode florescer e contribuir de maneira única. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A capacidade de aprender com os erros e transformá-los em lições valiosas é um sinal de força e sabedoria, permitindo que nos tornemos mais resilientes e capazes de enfrentar desafios com coragem e determinação. E se isso ressoou com você, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas descubram esta mensagem transformadora. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A reprogramação da mente também envolve a conscientização de nossos pensamentos e emoções, reconhecendo os padrões negativos e substituí-los por padrões positivos e construtivos, criando um ambiente interior de paz, amor e aceitação, que se reflete em todas as áreas de nossa vida, tornando-nos mais autênticos e vibrantes. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz.
Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando nos conectamos com a nossa verdadeira natureza espiritual, podemos experimentar uma sensação de unidade e pertencimento, reconhecendo que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, e que nossa jornada tem um propósito mais profundo e significativo, que nos guia em direção à realização e à satisfação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A reprogramação da mente é um processo contínuo que requer comprometimento e dedicação, mas que oferece recompensas incríveis em termos de crescimento pessoal, realização e felicidade, permitindo que nós tornemos a melhor versão de nós mesmos, capazes de fazer a diferença no mundo e deixar um legado de amor e luz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Ao cultivarmos a gratidão e apreciação, podemos mudar nossa perspectiva sobre a vida, focando nos presentes e bênçãos que recebemos a cada dia, em vez de nos concentrarmos nas carências e negatividades, criando um ambiente de abundância e prosperidade em todas as áreas de nossa existência. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. A reprogramação da mente envolve a prática da autocompaixão, tratando-nos com gentileza, respeito e amor, reconhecendo que somos seres humanos imperfeitos, mas capazes de crescer e evoluir, e para receber conteúdos espirituais assim todos os dias, clique em inscrever-se e ative o sininho das notificações. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta.
É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando nos permitimos ser guiados pela intuição e pela sabedoria interior, podemos tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos verdadeiros propósitos e desejos, criando uma jornada mais autêntica e significativa, onde cada escolha nos leva mais perto de nossos sonhos e metas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. A reprogramação da mente é um processo que exige paciência, compreensão e amor próprio, permitindo que nos tornemos mais compassivos e tolerantes conosco mesmos, enquanto trabalhamos para superar nossos limites e alcançar nosso potencial máximo, tornando-nos mais fortes e resilientes diante dos desafios da vida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Ao cultivarmos a consciência e a presença, podemos viver mais plenamente no presente, apreciando cada momento e experiência, em vez de nos preocuparmos com o passado ou o futuro, criando um ambiente de paz e serenidade que nos permite desfrutar da vida em todas as suas facetas. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo.
O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar em todos os momentos, tanto nas alegrias quanto nas tristezas. Sua misericórdia se renova a cada manhã. A reprogramação da mente envolve a prática da visualização, imaginando-nos alcançando nossos objetivos e sonhos, e sentindo a emoção e a sensação de realização, o que nos ajuda a manter o foco e a motivação, enquanto trabalhamos para tornar nossas visões uma realidade. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo agora mesmo. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Quando nos conectamos com a nossa essência divina, podemos experimentar uma sensação de unidade e conexão com tudo e todos, reconhecendo que somos parte de um todo maior, e que nossa jornada tem um propósito mais profundo e significativo, que nos guia em direção à realização e à satisfação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. A reprogramação da mente é um processo contínuo que requer comprometimento e dedicação, mas que oferece recompensas incríveis em termos de crescimento pessoal, realização e felicidade, permitindo que nós tornemos a melhor versão de nós mesmos, capazes de fazer a diferença no mundo e deixar um legado de amor e luz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade.
Ao cultivarmos a gratidão e apreciação, podemos mudar nossa perspectiva sobre a vida, focando nos presentes e bênçãos que recebemos a cada dia, em vez de nos concentrarmos nas carências e negatividades, criando um ambiente de abundância e prosperidade em todas as áreas de nossa existência, onde a luz da gratidão ilumina cada aspecto de nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. Quando nos permitimos ser guiados pela intuição e pela sabedoria interior, podemos tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos verdadeiros propósitos e desejos, criando uma jornada mais autêntica e significativa, onde cada escolha nos leva mais perto de nossos sonhos e metas, e nos torna mais fortes e resilientes diante dos desafios da vida. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. 4. A reprogramação da mente é um processo que exige paciência, compreensão e amor próprio, permitindo que nos tornemos mais compassivos e tolerantes conosco mesmos, enquanto trabalhamos para superar nossos limites e alcançar nosso potencial máximo, tornando-nos mais fortes e resilientes diante dos desafios da vida. E nos comentários abaixo, escreva amém se você acredita nisso. Quero ver sua energia e participação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. 5. Ao cultivarmos a consciência e a presença, podemos viver mais plenamente no presente, apreciando cada momento e experiência, em vez de nos preocuparmos com o passado ou o futuro, criando um ambiente de paz e serenidade que nos permite desfrutar da vida em todas as suas facetas, e que nos guia em direção à realização e à satisfação. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele.
Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. 3. A reprogramação da mente envolve a prática da visualização, imaginando-nos alcançando nossos objetivos e sonhos, e sentindo a emoção e a sensação de realização, o que nos ajuda a manter o foco e a motivação, enquanto trabalhamos para tornar nossas visões uma realidade, permitindo que nós tornemos a melhor versão de nós mesmos, capazes de fazer a diferença no mundo e deixar um legado de amor e luz. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz. Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de como devemos viver, amando ao próximo como a nós mesmos e servindo com humildade. 7. Quando nos conectamos com a nossa essência divina, podemos experimentar uma sensação de unidade e conexão com tudo e todos, reconhecendo que somos parte de um todo maior, e que nossa jornada tem um propósito mais profundo e significativo, que nos guia em direção à realização e à satisfação, tornando-nos mais fortes e resilientes diante dos desafios da vida. E não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com quem você ama. Que a luz divina ilumine sua jornada. A palavra de Deus nos ensina que através da fé podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. É fundamental compreendermos que nossa jornada espiritual transforma todas as áreas de nossas vidas. A história do povo de Deus demonstra como a fidelidade resulta em bênçãos abundantes e como o Senhor jamais abandona aqueles que colocam sua confiança nele. Através da oração constante e da meditação nas Escrituras Sagradas, fortalecemos nossa comunhão com o Pai Celestial e recebemos direção para cada passo. O Espírito Santo habita em nós e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias. Precisamos estar atentos à sua voz.